iniciada. Muito bem, retornando então à sessão da manhã do dia 13 de outubro, vamos ao julgamento do item 75, Volkswagen Corretora de Seguros, doutor Daniel. Presidente, Só um chatinho, Daniel, só para ficar registrado, lembrando que a gente está adiantando os processos do conselheiro Daniel, haja vista a possibilidade dele ter que se ausentar por questões de força maior ainda no decorrer dessa reunião, tá? Então, por isso que estamos adiantando os processos do conselheiro Daniel. Agora sim, conselheiro, item 75. Presidente, no 75, eu estou propondo uma diligência, então eu sugiro que a gente vá direto no voto, porque como eu já justifico e detalho, eu já explico certinho o motivo da diligência. Ok. Só está abrindo aqui o arquivo. Bom, da análise do recurso, é possível depreender que na prática o recorrente apenas reitera e reprisa os argumentos já enfrentados pela DRJ. O único argumento novo trazido em sede de recurso está no reforço da alegada homologação tácita para apuração do saldo negativo realizado no ano calendário de 97. Todos seus argumentos recursais acabam por serem resumidos em efetiva existência e comprovação do crédito de fonte no ano de 97, homologação do saldo negativo declarado em 97 e, por consequência, homologação tácita das decontas. Diante disso, passo a analisar os tópicos recursais em conjunto. Eu vou pedir vênia, presidente, eu só estou aqui afastando essa questão da decadência, da homologação tácita do saldo negativo, que é uma posição reiterada da gente, dizendo que a fiscalização pode fazer a verificação da certeza e liquidez e tal, né? Eu estou passando por cima disso, porque se eu entendesse isso cabível, mataria. Eu só estou justificando isso e seguindo para a diligência. Então, a gente seguiria aí para a página, finalzinho da página 7. Procedimento de homologação de compensação iniciado pelo próprio contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito, consoante o que dispõe o artigo 264 do RI. Dessa forma que a DRJ aprofundou bastante a análise da apuração do contribuinte, refazendo a apuração para se apurar a certeza e liquidez do crédito, mesmo levando em consideração as estimativas compensadas no ano calendário de 97, no valor de 186 mil, e as retenções na fonte comprovadas pelo contribuinte, no valor de 473 mil. Veja que o próprio contribuinte declarou o valor menor de retenção na fonte. Entretanto, diante dos documentos apresentados e considerando todo o valor de compensações IRF defendidos pela recorrente, a DRJ chegou a um saldo negativo no montante de 85 mil. Aí eu cito aí a reapuração que a DRJ fez. A partir desse resultado, a DRJ refez a apuração do ano calendário 2001, considerando suas estimativas até o valor do saldo negativo do ano calendário 97, efetivamente apurado. O resultado que se tem é de que haveria um imposto a pagar no valor de 71 mil reais. E aí eu trago aí a planilha feita pela DRJ. A análise da DRJ, ao meu ver, pecou apenas em um ponto. Apesar da sua logicidade, o fato é que o recorrente efetivamente compensou estimativas do ano calendário 2001 com um saldo negativo de 97. Ocorre que, aparentemente, tanto o despacho decisório quanto a DRJ entenderam que toda a estimativa devida no ano calendário 2001 teria sido compensada com saldo negativo do ano calendário 97. Se isso fosse verdade, a decisão da DRJ seria irretocável, ao considerar na apuração tão somente o valor de 85 mil, efetivo saldo negativo do ano calendário 97. Ocorre que as estimativas devidas no ano calendário 2001 superam em muito tais valores. Veja que apenas as estimativas compensadas com alegado saldo negativo 97
somam um montante de 264 mil. E aí eu cito aqui as compensações que foram feitas com saldo negativo de 2017. Além disso, conforme relatado pelo próprio despacho decisório, a apuração apresentada pelo contribuinte aponta estimativas pagas no ano calendário de 2001 no montante de 870 mil. Né? E o próprio despacho decisório traz aí esse valor de pagamento. Vê-se, portanto, que existe uma grande discrepância no resultado apurado pela DRJ na medida em que apenas considerou como valor das estimativas pagas o valor de 85 mil. Isto porque toda a estimativa paga durante o referido calendário deverá ser considerada na apuração do exercício. Sendo verdadeiros os números apresentados pelo contribuinte e levando-se em consideração que 264 mil teriam sido objeto de compensações, uma diferença de 606 mil, teoricamente, teriam sido objeto de outras compensações ou pagamentos. Isto poderia significar um resultado de saldo negativo até superior ao informado pelo contribuinte para o ano calendário 2001. Assim que, entendo que tal fato deve ser apurado antes de se prosseguir no presente julgamento. Isto porque, dos documentos constantes dos autos e sem acesso aos sistemas da Receita, não é possível para este relator confirmar os valores devidos e pagos a título de estimativas no ano calendário 2001. Ressalto-se ainda que, como resta assente a posição deste CARF, é majoritária no sentido de que as estimativas compensadas devem ser consideradas no cômputo do cálculo do saldo negativo, mesmo que posteriormente sejam não homologadas. Em relação às estimativas compensadas em outros processos, essas deverão ser consideradas no limite dos valores que tiver a composição requerida, vez que, estando os débitos controlados no processo, conforme podemos comprovar, mesmo que a compensação ao final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos não compensados. No caso concreto, provavelmente tal cobrança não será possível face ao transcurso do prazo decadencial, mas isso não é de responsabilidade do contribuinte. Desta feita, entendo que o presente processo deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem confirme, a partir dos documentos constantes dos autos e da consulta aos sistemas da Receita Federal, qual o valor de estimativas apuradas no ano calendário 2001 e de que forma elas foram quitadas, seja através de compensação e com o devido detalhamento, seja através de pagamento. Se necessário algum documento complementar para chegar às conclusões solicitadas, intime o contribuinte para que os apresente. Após, elabore relatório conclusivo e planilha de apuração do IR devido no ano calendário 2001, partindo da base do resultado alcançado pela DRJ, mas levando em consideração na apuração a integralidade das estimativas devidas no período, desde que efetivamente pagas ou compensadas, independente da homologação ou não das compensações. Eu peço para intimar o contribuinte para se manifestar em 30 dias e depois voltar para julgamento, presidente. É a minha proposta. Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma dúvida? Então vamos à votação. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Conselheiro Daniel, item 82. Item 82, recorrente Pintos Limitado. Só um segundo, presidente. O segundo está abrindo, presidente.
Presidente, esse é um caso de PEDECOMP, tá? Alegado erro de fato na elaboração do PEDECOMP. Na indicação do crédito, né, algo que a gente tem enfrentado, está dando erro aqui. Algo que a gente tem enfrentado aqui de forma bem recorrente, tá? Eu vou passar aqui para a parte final aqui do relatório, só para eu citar aqui os pontos. Cientificada a decisão, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, que é que ele alega. Ao invés de apontar como objeto de compensação saldo negativo de 349, o impugnante pleiteou a compensação como se tratasse de pagamento indevido das estimativas e das retenções, erronia formal que ensejou em deferimento do direito creditório perseguido. Então, basicamente, a indicação equivocada do crédito. A DRJ não acolheu a manifestação de conformidade, entendendo que ele estaria alterando o pedido em grau recursal, né, dizendo que não poderia haver alteração do pagamento, na indicação do crédito de pagamento indevido para saldo negativo, que quando ele fez o pedido limitou as controvérsias da sua pretensão, limitando-se, portanto, a pagamento indevido, e negou a manifestação de conformidade. Defendeu ainda a DRJ, e aí eu grifo aqui as principais partes, diferentemente do asseverado pelo contribuinte, entendo que a informação da origem do crédito no PEDECOMP é uma questão substancial do processo, e não formal, pois delimita com exatidão os limites em que a autoridade preparadora irá investigar o direito perseguido pelo contribuinte. Assim, se o contribuinte informa que o direito creditório tem origem em uma estimativa paga maior, passível de restituição, não pode agora, em grau recursal, alterar o pedido, asseverando que se trata de um saldo negativo. Ora, quando fez o pedido, limitou a controvérsia da pretensão, igualmente definindo as investigações da autoridade preparadora. Caso alterado o pedido em grau recursal, ficaria o contencioso instado a decidir pedido de compensação de maneira originária, debatendo questões que não foram apreciadas pela DRF jurisdicionante, em clara supressão de instância. Então, esse é o fundamento. A gente já tem aqui a posição aqui nesse conselho quanto à questão de que o erro na indicação do crédito não é um óbice insuperável, né, desde que efetivamente comprovado. Tá? E aqui não se tem, até o presente momento, uma análise efetiva do crédito, já que ele já vem em manifestação dizendo que foi erro de fato, na verdade o crédito não é isso, está aqui a documentação, a DRJ sequer apreciou porque entendeu que não poderia fazer essa alteração. Então, meu voto vai naquela linha do voto que a gente já conhece aqui, presidente, quanto à questão da superação desse óbice. Tá? Peço aqui para a gente seguir aqui para a página 8 do voto, né? O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade de retificação de ofício por parte da autoridade da DRF do crédito objeto PEDECOMP nos termos do parecer normativo COSIT número 8. Veja ainda que o citado parecer é de 4 de 9 de 2014 e, portanto, deveria ter sido respeitado pela DRJ, que proferiu a decisão recorrida um mês depois do referido parecer. Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo negativo e passar a análise da sua liquidez e certeza. Diga-se, entretanto, que o ônus da comprovação do erro de fato é do contribuinte, que deverá fazê-lo apresentando não apenas DIPJ, DCTF e DARF, mas também toda a documentação fiscal e contábil que lhe dê suporte. Livro razão, livros fiscais. Entretanto, não foi por essa razão que o direito creditório foi negado, mas pelo erro na indicação do crédito. Assim, retornando os autos para análise originária do crédito pela unidade de origem, poderá o contribuinte acostar o restante da documentação necessária e a autoridade fiscal poderá cotejar seus DPJs, DCTFs, livros fiscais e contábeis para aferir a certeza e liquidez do alegado saldo negativo. E aí eu cito precedentes dessa turma, presidente, e volto no sentido de dar parcial provimento ao recurso,
determinando o retorno à unidade de origem para análise do crédito, afastando o óbice do erro na indicação do crédito utilizado. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Casandré. Acompanho. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, acompanho o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Marcelo. Também, presidente, com o relator. Também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação de débito nos termos da fundamentação e afastar o óbice de revisão de ofício do PEDECOMP apresentado, devendo o processo retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido nos termos do parecer normativo COSIT número 8, 2014. Só vou tirar aquele trechinho nos termos da fundamentação acima, tá? Certo. Muito bem. Passemos, então, ao julgamento do item 129. Conselheiro Daniel, item 129. Vamos ver aqui. Cimento Tupi. Recorrente, Cimento Tupi S.A. Estou abrindo aqui, presidente. Presidente, esse também é um processo que eu estou propondo diligência, tá? Também sugiro que a gente vá direto para o voto, porque aí caso vencido, que eu já explico tudo, e caso vencido a gente passa para o mérito. Tá ok. Desde a manifestação de conformidade, o contribuinte defende que a não homologação decorreu de pagamentos no valor de 277 mil, que refere-se a pagamento de estimativas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2001, recolhidos erroneamente com o código 6677 FINOR. Tá? Então ele diz que pagou isso, só que colocou o código errado no DARF. Posteriormente, objeto do pedido de REDARF, no processo administrativo número tal, que ele junta, inclusive, a folha do processo. E segundo, a diferença na coluna de estimativas compensadas, com saldo negativo, no valor de 443 mil, que foi composta de compensações de estimativas que compuseram o saldo negativo que ainda não haviam sido definitivamente homologadas. Discordo completamente dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, na medida em que, quanto ao primeiro fundamento do acórdão, o entendimento deste Conselho é no sentido de que o erro de fato não é uma barreira insuperável ao ponto de impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz jus. Lógico que, quando alegado erro de fato, qual seja, de erro no código de arrecadação indicado nos DARFs, deve o contribuinte comprovar de forma cabal quanto alega. Da análise dos autos e dos documentos apresentados pelo contribuinte, entendo que a razoabilidade nas suas alegações, em que pese os documentos apresentados não sejam completamente suficientes para que este relator se convença completamente do erro de fato indicado. Isto porque, em que pese o contribuinte tenha anexado o andamento processual, indicando que o alegado processo de REDARF número tal, protocolado em 29/7/2002, já tenha sido arquivado, na petição e nos formulários de REDARF apresentados não consta um comprovante de seu protocolo que os vinculem ao referido processo, se não vejamos. Aí eu trago aqui a manifestação dele, o andamento aqui do REDARF, que está como arquivado, tá? Mas eu não sei o resultado, se efetivamente foi ferido ou não. O REDARF que ele apresenta aqui está sem o protocolo, então não sei se esse REDARF é exatamente o que se refere àquele processo, essa ficha aqui inicial, apesar de que o valor aqui bate com o que ele alega da questão do
código do FINOR, na correção do código de 6677 para 2362, mas não tem um protocolo aqui e eu nem consigo vincular isso daqui ao número do processo de final 2002-64. Tá? Em que pese as datas dos documentos sejam próximas e consistentes com o protocolo do pedido do REDARF, não há condições de vincular diretamente o REDARF apresentado com o referido processo, o qual encontrou-se arquivado. Por sua vez, a DRJ, no ano 2015, ao consultar os sistemas da Receita, verificaram que os referidos DARFs continuam alocados no código 6677, o que leva a sugerir que a reclassificação do código de arrecadação não teria sido concluída. Aí eu cito a tela aí, mostrando que ainda em 2015, aqueles pagamentos que ele fez no código errado, continuam ainda alocados no 6677. Então isso me gera dúvida. Esse REDARF foi disso mesmo? O REDARF foi deferido ou foi indeferido? Por que foi indeferido? Ou, se for o caso, ou se foi deferido e não foi feita a reclassificação no sistema, então isso daí eu não sei efetivamente o que aconteceu. Assim que, em que pese críveis e aparentemente verdadeiras as alegações recorrentes, até pela sua presunção de fé, tais fatos fazem surgir dúvidas nesse relator sobre os motivos do eventual não processamento do REDARF solicitado. Outro sim que pese alega recorrente que os pagamentos feitos sobre o código FINOR em verdade se refere a pagamentos de estimativas do mês de abril, maio, junho e julho, o contribuinte não trouxe aos autos da IPJ, DCTF, livros fiscais e contábeis do referido período que confirmassem que os valores, em verdade, se referiam às estimativas devidas. As estimativas devidas. Diante de tais fatos, aqui entendo que o processo ainda não está pronto para julgamento, razão pela qual propõe a conversão do presente feito em diligência para que a unidade de origem anexe cópia do processo de REDARF número tal, ou, diante da sua impossibilidade, ateste se o referido pedido se refere aos DARFs recolhidos sob o código 6677 em discussão no presente processo, intime o contribuinte para que apresente DIPJ, DCTF, livros fiscais e contábeis do ano 2001, que confirme os valores devidos de estimativas dos meses de abril, maio, junho e julho, até para a gente bater os valores para confirmar o alegado erro de fato. No caso do contribuinte cumprir a intimação, analise se a comprovação dos valores das estimativas devidas no referido período e se os valores são coincidentes com os dados recolhidos sob o código 6677, tá? E elabore relatório conclusivo. Intime o contribuinte do resultado para se manifestar, após retorne os autos para julgamento. E essa é a minha proposta, presidente. Muito bem. Doutor Camerano. Eu confesso que há muito tempo que eu não vejo esse de REDARF, eu não sei se as regras continuam as mesmas, mas há uma dúvida que realmente se o que aconteceu com esse processo do REDARF, não vejo aqui uma evidência grande que isso aqui seja realmente estimativa. Eu acho que a diligência está de bom tamanho, sim, presidente. Acompanharia o relator na proposta de diligência. Ok. Doutor Carlos André. Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Conselheiro Daniel, item 144. Deixa-me ver aqui. 144, recorrente Dial Brasil, empresa interativa de rádio S.A. 144. Deixa eu abrir aqui, presidente. Mas enquanto eu vou abrindo, só lembrar, a gente já julgou vários processos iguais dessa mesma empresa na sessão do mês passado, tá? Apenas pela questão do fechamento de horas trimestrais, esse acabou ficando fora, mas os casos são exatamente idênticos a todos os demais que a gente julgou no mês passado, tá? Só abrindo aqui. E eu estou adotando a mesma decisão que a gente adotou nos outros processos. Uhum. Bom, diante do fato, vamos direto aí para a parte do voto, tá?
Desde a manifestação de conformidade, o contribuinte alega ter cometido erro de fato, mas não traz nada, ele só traz a DIPJ e DCTF. Nota-se, então, que o crédito que é interessado alega possuir seria decorrente de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações originais, e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do PDCON. Por sua vez, o contribuinte em manifestação de conformidade apenas traz aos autos da IPJ e DCTF e comprovante de arrecadação. Entretanto, tratando-se do DCTF de instrumento hábil para confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Aí eu cito aqui, inclusive, o trecho da DRJ. A DRJ é aquele caso que a DRJ fala de forma clara: olha, para provar você precisa trazer A, B, C, D, E, F. E aí ele vem no recurso e continua sem trazer nada, insistindo que apenas a documentação que está lá já prova. Tá? Então, na mesma forma que eu fiz nos outros processos da empresa, que a gente jogou no mês passado, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, já que o contribuinte, mesmo com o desenho feito pela DRJ, não trouxe nenhum elemento de prova que confirmasse a certeza de liquidez do seu crédito, que era o ônus dele. Muito bem. Tucamerano? Acompanho o relator, presidente. É o caso André? Com o relator. Doutora Luciana? Com o relator, presidente. Doutor Nelson? Presidente, eu voto com o relator. Doutora Letícia? Com o relator. Doutor Marcelo? Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 149, conselheiro Daniel, Fazenda São Paulo do Cravari, S.A. Os dois são diferentes, viu, presidente? São dois processos de Fazenda São Paulo, né? Isso, mas são diferentes. Vamos ao final 2009, 35 primeiro, item 149. Está abrindo aqui. Presidente, esse caso é idêntico ao anterior que a gente julgou da DIAL, tá? Então peço que a gente vá para o voto também, né? É uma alegação de erro de fato na indicação do crédito, sem documentação de suporte. A DRJ vem, é clara, e diz o que é que precisa trazer, ele continua não trazendo e trazendo as mesmas coisas. Então, no próprio voto eu já enfrento. Desde a manifestação de conformidade, o contribuinte alega ter cometido um erro de fato no preenchimento do seu DCTF. O contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento do DCTF, que não teria sido retificado no intuito de comprovar suas alegações. Na data da transmissão do PDCOM, pela DCTF apresentada pela contribuinte, continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo que não existia crédito disponível. Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à entrega das suas declarações no momento da transmissão do PDCOM. Por sua vez, o contribuinte em manifestação de conformidade apenas traz os autos da IPJ e comprovante de arrecadação. Nesse sentido, a DRJ foi clara e expressa, assim se manifestou. Aí eu tiro aqui o trecho da DRJ. Não possuindo a DIPJ força probante por si só das informações confessadas naquela declaração. Em vista disso, para provar que esta foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida da DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, torna-se necessário que o contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis, fiscais, na parte de interesse, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na sua apuração. E, por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação das provas, na sede de recurso, o contribuinte basicamente reafirma o entendimento de que a DIPJ seria instrumento suficiente para comprovar o crédito. Anexa novamente aos autos os mesmos documentos, quais sejam DIPJ e comprovante de arrecadação. Então, faça isso diante do que a gente tem julgado, presidente, inclusive o processo imediatamente anterior a esse, eu estou também negando o provimento ao recurso voluntário, já que, mesmo diante de todo alerta da decisão da DRJ, uma decisão clara e didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DIPJ
desacompanhada de qualquer documentação de suporte. Então, como ele não trouxe elementos mínimos, eu estou negando o provimento ao recurso. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. O Nelson. Voto com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Com o relator também. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou abrir só um parênteses aqui. Fabiana, você podia aparecer no vídeo para mim, por favor? Fabiana, seria possível entrar em contato com os patronos dos itens 64 e 159 para verificar a possibilidade de a gente fazer esse processo hoje à tarde? Eu vou falar aqui com a minha chefe, presidente. Tá. Explica para ela que a gente existe o risco, tá? Existe o risco de a gente não contar com o conselheiro Daniel nesses 2 dias aqui, amanhã e na sexta-feira, e a gente podendo adiantar esse processo. Um é vídeo de acompanhamento, que é o 159, e o 64, sim, é videoconferência, tá? Tá. Eu vou falar com ela aqui agora e eu te falo. São 2 processos do conselheiro Daniel relatados por ele, tá bom? Tá, ok. Para eu evitar de retirar de pauta, se for o caso, né? Tá. Se pudermos fazer hoje à tarde, tá? Ok, presidente. Tá, obrigado. De nada. Continuando, então, gente. É o item 150, Fazenda São Paulo do Cravari. Tô, Daniel. Estou abrindo aqui o arquivo, presidente. No arquivo anterior, o Carlos André me alertou que tinha um erro aqui no nome do contribuinte, eu já consertei, estava Cravaria. Cravaria. (2009, 29, 2009, 66). Que eu achei que era diferente, presidente, mas me parece que é exatamente a mesma coisa. Só muda O resultado eu já vi que Só confirmar aqui que, se for o caso, a gente já aplica a mesma decisão. Uhum. Mesma coisa, presidente. Só muda o tributo. Então, ele só trouxe da IPJ, comprovante de arrecadação, a DRJ disse que precisava trazer documentação contábil, continua sem trazer, então o voto é basicamente o mesmo e idêntico ao anterior. Ok. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Também acompanha, então, de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 167. Deixa-me ver aqui. 167, recorrente, SBR, Indústria, Comércio e Serviços Limitada. SBR. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Foi na pauta passada ou foi na retrasada que a gente jogou um pé da comp daquele crédito do estado do Paraná
que era com o Estado do Paraná. Ah, eu acho que já faz umas duas, né? A mesma coisa, o mesmo crédito. Tá? É um crédito judicial de terceiros contra o Estado do Paraná, que aí teve aí um monte de pedido de compensação, uma desapropriação de uma fazenda, alguma coisa disso. Tá? O contribuinte apresentou perante a PGFN o pedido de utilização do crédito e, posteriormente, ele fez um pedido de desistência desse pedido de utilização do crédito perante a PGFN. Tá? Então, basicamente, o que ele alega aqui é que ele pediu desistência, que não teria feito e, portanto, não seria aplicada a multa. A multa aplicada aqui foi a de 150%, tá? Por conta da fraude que foi perpetrada, utilizando esse crédito que não é dele, além do crédito que sequer seria contra contra a União. Eu estou, como o recurso é bem quase que idêntico, eu estou adotando a decisão da DRJ, e cito ela toda aí, ela está bem fundamentada, tá? E sigo aí mais na frente, na página 10, presidente, que aí eu já faço minhas conclusões aí, certo, já que é um caso que a gente já decidiu aqui. Da análise da decisão recorrida, entendo que não há razões para reformá-la. Quanto às arguições genéricas de nulidade, nenhuma das hipóteses de nulidade do RPAF se configuraram, como muito bem detalhado pela DRJ. Outro assim, mesmo diante de situação fática absurda, o contribuinte se defendeu adequadamente e mostrou ter domínio dos fatos alegados e que embasaram o lançamento. No mérito, a questão é por demais absurda e merece todo o combate e repreensão da administração fazendária, bem como deste Conselho. Não são raros os casos noticiados acerca de créditos inexistentes que são comercializados para compensação com tributos federais. Muitas vezes os contribuintes, por falta de informação e falta de cautela, acabam sendo enganados e sofrendo um verdadeiro golpe, o que não afasta as consequências tributárias dos atos cometidos, tendo em vista o princípio da responsabilidade objetiva aplicável ao direito tributário. Entretanto, entendo que não foi esse o caso dos autos. No presente caso, o inexistente crédito decorre de uma alegada desapropriação realizada pelo Estado do Paraná de uma gleba denominada Apertados, ocorrida há mais de um século. Trata-se, portanto, se existente, de crédito reconhecidamente de terceiros, que, se devido, seria pelo Estado do Paraná. Como bem detalhou o despacho decisório, a fraude foi amplamente divulgada nos meios de comunicação desde o ano de 2005. Ressalta-se que o pedido de compensação foi formulado em abril de 2012. O despacho decisório, inclusive, junta notas de jornal, matérias de jornal da região do contribuinte falando desse crédito. Não é só isso, a nota PGFN 145/2009 já alertava sobre o não deferimento dos requisitos feitos no âmbito do processo tal, que é exatamente esse crédito. Tal pleito objetivava a conversão de tal crédito em títulos federais, que igualmente não possuíam natureza tributária. Observe-se que a referida nota também é citada uma tentativa de suborno noticiada desde o ano 2002, se não vejamos. Ainda pertinente, encaminhada ao Ministério Público, então teve denúncia de tentativa de suborno de agente público para fazer essa conversão dos títulos, enfim, é um caso bem cabuloso mesmo. Vê-se, portanto, que a fraude na compensação dos referidos créditos é flagrante, não só por todas as restrições legais desrespeitadas pelo contribuinte, mas também por todo o contexto em que os créditos estão envolvidos. Por sua vez, o pedido de cancelamento da habilitação do crédito apresentado em 16/5/2012, no bojo do processo número tal, cumpre esclarecer que tal pedido não tem qualquer influência nesse processo. Isto porque trata-se de pedido formulado perante a PGFN, não a Receita, onde foram formuladas as DECOMPs. No presente PAF, o contribuinte apenas se manifestou informando o pleito realizado perante a PGFN, após ter sido intimado para comprovar o alegado direito creditório, que ocorreu em 26/7/2012. Ou seja, ele foi intimado, e depois que ele foi intimado, ele viu que não ia comprovar e foi lá pedir a desistência. Assim, não mais poderia o contribuinte requerer a desistência por ter perdido a espontaneidade, e conforme dispõe o parágrafo único do artigo 82 da Instrução Normativa 900/2008. Tal restrição é absolutamente ilógica e objetiva exatamente coibir a má-fé e abuso de alguns contribuintes na utilização da DECOMP, especialmente em razão do efeito de extinção do crédito tributário com efeito resolutivo. Isto porque, caso o contribuinte tivesse a possibilidade de desistir do pedido e fugir das consequências da aplicação da multa regulamentar, bastaria efetuar
compensações com créditos inexistentes, confiando na sorte ou na impossibilidade da Receita analisar todos os pedidos de compensação manualmente. Assim, para aqueles em que fosse intimado para comprovar o crédito, comprovação que deve existir previamente ao pedido, bastaria pedir de existência do pedido. Assim, sem efeito o pedido de existência formulado pelo contribuinte. Quanto à multa majorada de 150%, ela foi devidamente aplicada. Trata-se de caso de falsidade explícita do contribuinte. Na DECOMP, ele declara que o direito creditório é próprio e, além disso, que o crédito decorria de direito reconhecido em ação judicial transitada e julgada. Ainda mais, sabia tratar-se de crédito, se existente, contra o Estado do Paraná e que não se referia a tributos ou contribuições administrados pela Receita, em patente e explícita violação aos dispositivos que regulamentam a compensação tributária no âmbito federal. Assim, é absolutamente acertada a aplicação da multa de 150. Aí, quanto à confiscatoriedade, estou aplicando a súmula 2 e é como eu voto, presidente. Afasto as preliminares de nulidade e, no mérito, nego provimento. Muito bem. Doutor Cameira. Acompanho o relator, presidente. Perfeitamente, acompanho o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Com o relator, presidente. Relator. Então, temos, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Bom, com isso, a gente vai encerrar o julgamento dos processos, período da manhã, tá? E a gente retorna a partir das 14 horas. Pediria o apoio para que parasse a gravação, por gentileza?